Hoje eu trouxe 2 frases para a gente refletir. Os tópicos que nós trabalhamos aqui, eles são relacionados com a nossa performance no dia a dia, então tem o objetivo de proporcionar reflexão, trabalhar os 3 pilares da consistência, que eu acredito, o gerenciamento de risco, o gerenciamento emocional, o autocontrole, né? Para começar, essas 2 frases que nós iremos trabalhar hoje, que eu tenho a intenção da gente refletir, são frases de um livro que eu já indiquei aqui para vocês. E aí eu reforço depois no final qual é o livro, a gente fazer uma reflexão sobre a questão do controle. 2 tipos de situações. Primeiro, o que a gente pode controlar de fato no mercado financeiro, e outra, o controle que a gente tenta exercer sobre o mercado financeiro do qual a gente não pode controlar. Primeira frase: quanto mais você deseja que uma coisa seja verdade, mais provável que você acredite em uma história que superestima as chances de que ela seja verdade. Existem muitas coisas aí que a gente pode refletir sobre essa frase que está relacionado com o nosso dia a dia. Histórias que nós contamos a nós mesmos sobre a economia, sobre o mercado financeiro, achamos que são verdadeiras, porque nós queremos desesperadamente que elas sejam verdadeiras. Isso é o viés. Resumindo, tudo que nós vamos falar hoje é sobre viés. Hoje de manhã, eu lembro que o Peretti falou um pouco sobre o viés, né, que no Bom Dia Operador, ele falou com relação a ontem, que ontem foi um dia muito bom de negociações, né? O pessoal aqui na sala pegou aí 1.800 pontos, outros pegaram um pouquinho menos, mas assim, foi um dia de tendência, foi um dia onde muitos conseguiram fazer dinheiro, mas naquele início do dia, o Peretti trouxe uma percepção para a gente bastante interessante, que é a questão do viés, que ele estava enviesado. Olha só, gente, que interessante isso. Não significa que você nunca mais ficará enviesado, que a consistência no mercado financeiro é nunca mais ter viés. Não é isso. E é isso que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Não tem problema sentir, não tem problema pensar. O problema é quando eu não identifico o que eu estou sentindo ou o que eu estou pensando, e aí esse pensamento, esse sentimento faz parte na minha tomada de decisão, ele vai influenciar a minha tomada de decisão de maneira negativa. É esse o problema. Sendo assim, nós voltamos para a questão do Peretti, que hoje de manhã ele identificou que estava enviesado, no entanto, ele chegou e disse: olha, eu acredito que o mercado vai ser para baixa. E ele foi confrontando os vieses dele com o que ele estava vendo no mercado. Olha que interessante. É essa a nossa função enquanto traders. Por isso que eu digo, não importa se você tem viés, você pode ter viés, desde que você saiba disso. É aí a importância do autoconhecimento, porque eu já chego, já sento na frente da tela acreditando o seguinte: eu acredito que esse mercado aí vai ser de baixa. Só que todos os fatores na tela estão me mostrando que ele está subindo. E o que é que nós vimos aí nessa frase, que é a que nós iremos trabalhar hoje, né? Que quando a gente conta uma história que a gente acredita em uma determinada situação, nós achamos que são verdadeiras porque nós queremos desesperadamente que ela aconteça. E qual era o perigo de ontem? Eu somente olhar para situações que confirmassem aquilo que eu queria muito que acontecesse. E isso, pessoal, claro, é óbvio que ele tem um impacto enorme na forma como nós pensamos sobre os nossos trades no dia a dia. E, inclusive, sobre a forma como nós pensamos sobre o nosso dinheiro e sobre as possibilidades que nós temos dentro do mercado financeiro. É a questão do querer desesperadamente que faz muitas pessoas quebrarem no mercado financeiro, porque nós temos informações limitadas, com riscos elevados, que esta situação ela
impacta nas nossas decisões financeiras. Um exemplo, chego no mercado há pouco tempo com as informações que vêm de fora, influencer falando, mostrando boleta superfaturada, mostrando trades bons e o mercado lateralizado. E aí a gente chega com toda essa informação de que é possível num mercado de alto risco e as minhas informações verdadeiras, elas estão limitadas. Olha o perigo, isso vai impactar nas decisões financeiras que eu vou tomar dentro do mercado financeiro. Faz sentido isso para vocês? A gente escolhe um lado e investe nele, não só financeiramente, mas a gente investe nele também mentalmente. Eu não estou investindo só meu dinheiro, eu estou investindo toda uma energia mental naquilo. E aí a gente não consegue, quando está dentro desse viés, dentro dessas fortes emoções, a gente não consegue equilibrar as probabilidades de não ocorrer aquilo que a gente quer. Nós deixamos como se fossem probabilidades baixíssimas ou quase que inexistentes de ocorrer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. E nós acreditamos que assim, o que eu desejo é a única verdade no mercado. E eu acho, pessoal, também que muitas coisas que nós trabalhamos aqui, elas servem para a nossa vida como um todo. A gente age na tela como a gente age na nossa vida. E, como consequência, tudo que a gente aprende aqui e começa a transferir para a tela, para os nossos trades, a gente, como consequência, também transfere para a nossa vida. E o ideal seria que quanto menor fosse a distância entre aquilo que eu desejo do que aquilo que eu desejo dentro das probabilidades e das chances, mais protegida, mais protegido eu estarei de um equívoco, de um risco fora do planejado. Esse viés fortemente incrementado aí e sem essa possibilidade de confrontar, a gente não consegue entender que o importante é quando eu consigo pensar na exatidão entre eu estar certa na medida certa a estar coberta de razão. Porque quando eu estou certa na medida certa, eu vou arriscar aquilo que eu já gerenciei financeiramente. Agora, quando eu acredito estar coberta de razão, eu vou arriscar o tudo. Aí é que está o maior risco, é o fato de eu desejar tanto que algo aconteça que eu sempre vou agir como se eu estivesse coberta de razão. O problema é quando essas nossas previsões, elas não chegam nem perto do que é realidade. Aí eu vou compartilhar com vocês uma segunda frase. Todo mundo tem uma visão incompleta do mundo. Isso é fato, isso é real, né? Mas preenchemos as lacunas para criar uma narrativa completa. Cada um de nós que está aqui vendo essa aula, que está nessa sala, a gente tem uma visão incompleta do que é mundo, mas nós agimos como se nós tivéssemos uma visão total, tanto que é por isso que existem tantos lados em situações diversas, porque a gente não consegue enxergar que a nossa visão de mundo ou daquela situação, ela é incompleta. E o que a gente não tem de informação daquela situação, a gente completa com aquilo que a gente tem de experiência e de conhecimento da nossa vida, que não necessariamente são as informações corretas. Nós passamos a explicar tudo, inclusive o mercado financeiro, em um modelo limitado, mental, um modelo em que é único e exclusivamente nosso. Eu vejo muitas vezes algumas pessoas colocando tanta certeza, tanta informação em algo que é crença dela para justificar determinadas atitudes ou resultados aqui no mercado financeiro, que isso certamente vai impactar financeiramente a tomada de decisão. Eu acho interessante que sempre, né, de manhã, quando a gente está ali fazendo os nossos trades e existe ali uma análise do mercado financeiro, o, o Peretti ele é muito sensato com relação a isso. Ele fala, gente, independente da visão política, é assim que funciona a nossa economia. Independente se é A ou B que está na economia, é assim que funciona o nosso mercado financeiro.
E às vezes a gente se deixa levar pelas nossas crenças para preencher determinadas lacunas. Por exemplo, eu não sei por que, que o índice está subindo tanto se existe uma situação política e econômica do país que desfavorece. Se eu não sei, eu vou preencher com as informações das minhas crenças, que não são reais, são limitadas. E com isso, eu tomo decisão arriscada. E a maioria das vezes, quando nós somos confrontados com algo que nós não conseguimos entender, a gente começa a propor explicação que faça sentido para a gente, com base naquelas nossas perspectivas e nas nossas experiências e crenças e valores únicos de vida, limitando o que é a real possibilidade. A gente, até talvez por necessidade de tentar encontrar justificativas para as coisas que estamos fazendo, a gente acaba ignorando as diferentes maneiras de como o mundo funciona. A gente entende errado os motivos que o mercado, ou as ações, ou o índice, ou o dólar, ele tem determinado comportamento, e a gente confia cada vez mais naquilo que eu estou enxergando, analisando dentro da minha visão limitada, e eu começo a tomar decisões em cima daquilo. Isso me deixa mais confiante quanto à minha capacidade de saber o que pode acontecer. Ou seja, é a nossa necessidade de querer ter controle sobre as situações. Quando a gente muitas vezes não consegue entender o que está acontecendo e a gente começa a tentar justificar o que está acontecendo, essas justificativas, elas vêm como atitudes que trazem resultados negativos, a gente passa a olhar para a situação de uma maneira muito perigosa, porque isso também pode fazer com que, ao mesmo tempo que eu fico tentando reverter a situação da forma como eu desejo, como eu quero, eu vou insistir naquilo e o mais perigoso é que eu posso continuar colocando os meus recursos em um balde furado. Se eu começo a entender que eu não sei o que está acontecendo de verdade, eu aceito isso e eu vou começar a analisar em cima das probabilidades que vem em forma de setup, por exemplo, de certa forma, isso me faz aceitar que eu não estou no controle das situações. Quer um exemplo disso? Se você tem dificuldade na sua vida, nos seus relacionamentos, de aceitar o que é contrário, o que é diferente, ou de não conseguir explicar determinadas situações, ou fica muito enfurecido, muito enfurecida quando algo vai contra aquilo que você quer, que você planejou, que você deseja muito, é essa dificuldade que você também está levando para o mercado. Dificuldade em acreditar que você não está no controle e aceitar isso. Isso, de certa forma, é um padrão do ser humano. A gente precisa acreditar que está no controle. Só que aqui, se a gente não tiver isso claro, que eu não estou no controle, que geralmente as justificativas são baseadas nos meus desejos fortes e nas minhas crenças, e as minhas informações são limitadas, eu vou perder dinheiro. E aí eu acabo olhando não como um problema analítico a ser resolvido e calculado. Eu começo a trabalhar sobre a ilusão de que eu posso controlar essa situação e que da próxima vez vai ser diferente, e que da próxima vez eu vou fazer alguns ajustes aqui e ali, e que da próxima vez. Só que quando eu tiro esse monte de da próxima vez, eu olho e vejo que eu estou fazendo esforço para situação seguir o curso que eu quero. E aí nós pegamos assim algumas histórias, né, que dizem que os resultados que vai fortalecer o meu controle na situação, e eu me pego naquela história só para eu sentir um certo alívio. Puxa, agora sim eu estou no controle da situação. Daniel Kahneman, o psicólogo, né, que ganhou o prêmio Nobel em economia, olha o que ele traz para a gente. Que a gente se concentra no que queremos e no que podemos fazer. E nós deixamos de lado
quando a gente faz os nossos planos ali, as habilidades de outras pessoas. Ou seja, a gente foca única e exclusivamente naquilo que a gente quer, naquilo que a gente pensa, e esquece que existe um outro lado da situação, que é o lado que eu não tenho controle. E como é que eu posso lidar com isso? Entender que eu não tenho controle e por isso eu começo a criar situações para forçar que os meus desejos aconteçam. E a gente se utiliza disso tanto para explicar os nossos erros do passado. Ah, sabe por que eu fui estopado? Ontem, naquele mercado de tendência que eu estava buscando a queda, porque surgiu uma notícia não sei onde, porque tudo bem, pode até ser que a notícia tenha sido uma variável, mas você tem que olhar para as informações reais que contradizem aquilo que você deseja muito.